Olá, tudo bom? Graça e paz. Que bênção estarmos aqui de novo juntos. E estamos muito felizes mais uma vez de compartilhar da palavra do Senhor, de podermos orar, adorar ao Senhor, glorificar o nome dele, não é? Por isso que nós estamos aqui, é o nosso maior objetivo é levar a mensagem do Papai do Céu para todos os corações. E eu queria orar com você antes da gente comentar a palavra, né? Estamos aqui buscando servir e adorar o Senhor, dando o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. E todo domingo nós estamos ali na cidade de União, 18h30, tanto de maneira presencial, e você recebe essa mensagem, né, que é a mesma mensagem que eu ministro pessoalmente, presencialmente ali na nossa igreja, ali na cidade de União, lá no centro da cidade. E a mesma mensagem, mas você recebe aqui a mensagem gravada. Se você quiser nos conhecer, adorar o Senhor, louvar ao Senhor, de fato, junto com a gente, vai ser uma honra e um prazer receber você. Vamos orar? Adorar ao Senhor. Eu quero orar por você também. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e te glorificamos pela tua presença, pela maneira como o Senhor tem agido, operado, tocado e transformado vidas através da tua palavra. Senhor, eu oro nesse momento e abençoo cada vida que está aqui recebendo essa mensagem, cada vida que está aqui orando comigo nessa hora. Vai, Senhor, destrancando todos os caminhos, vai quebrando todos os grilhões e barreiras, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Nos leva a te adorar, nos leva a te glorificar, nos leva, Senhor, a crescer em ti e contigo. Nos faz, Senhor, ser instrumentos do teu reino e da tua obra. Muito obrigado por tudo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós te adoramos e queremos que o Senhor tome o primeiro lugar nesse momento. Abençoa todas as vidas que receberem essa mensagem. Que o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos e te louvamos. E que a partir desse momento, não seja eu, mas o Senhor que fale com cada vida e cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar com você um pouco da palavra que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre aquele a quem Deus escolhe. Aquela pessoa, aquela vida que foi separada, aquela pessoa que o Senhor escolheu. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. E ser escolhido, ser separado por Deus, para Deus e para a sua obra, vai muito além de você ser um pastor, vai muito além de você ser um missionário, um obreiro, um líder. Vai muito além disso, é você ser preparado, é você ser separado dentro do dom, dentro do chamado, dentro daquilo que você foi chamado aqui na terra para ser. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é obreiro, missionário, líder ou presbítero em algumas igrejas, mas todos nós temos dons, temos talentos dados pelo Senhor, para que nós possamos colocar eles em ação, em prática, dentro da obra, dentro da casa do Senhor. E aqui na terra, né? Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui por acaso. Você não nasceu de um acidente, você nasceu realmente de um propósito específico do Senhor para a sua vida. Então, dentro dos dons, dentro da sua estrutura de vida, você e eu, nós podemos ser agentes do reino, para o reino e pelo reino de Deus. Talvez você seja um professor, um empresário, um médico, um advogado. Talvez você ainda esteja apenas estudando na escola ou na faculdade. Não importa onde você esteja. O que importa é que você e eu podemos ser instrumentos do Senhor nas mãos dele. É do coração do Pai levar salvação, levar a mensagem de Jesus, do seu Filho, para todas as pessoas. E nós somos aqueles ou aquelas a quem Deus escolheu para isso. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá, eu quero ler com você, Lucas capítulo 10, a
A partir do verso 1 diz assim, ó: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus ia preparando aí o caminho através dos seus discípulos. E lhes disse: a colheita é grande. Olha só que palavra de Jesus. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua colheita. O que é que ela diz também lá em Marcos capítulo 16, versículo 15? Jesus comissionando os seus discípulos a quê? Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que se converter, que for batizado, que aceitar a minha palavra, será salvo. É o evangelho de Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida. É o único que pode trazer paz e alegria e salvação para dentro do nosso coração. O mundo não pode dar essa paz, o mundo não pode dar essa alegria. Somente a palavra de Deus, somente o Senhor Jesus, através da sua palavra, através da vida de Deus na sua vida, na nossa vida. Por isso Jesus disse: olha, a colheita é grande, tem muitas pessoas que carecem da minha palavra. Olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho, lancem a semente. Mas ele diz: olha, clamem, orem ao Senhor, ao dono da colheita, que mande trabalhadores, que mande ceifeiros para a sua obra. Nós percebemos aí que desde aquela época, Jesus ele já alertava para o fato de que as pessoas, em sua maioria, não estariam dispostas àquela palavra de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Hoje nós vivemos uma situação de que muitos colocam a mão no arado, mas por sentir que o arado às vezes tem suas dificuldades, acaba lançando mão do arado, deixando de preparar a terra, de lançar a semente, preparando para a colheita do Senhor. Muitos têm vivido isso, têm feito isso, têm se preocupado apenas com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar, têm se preocupado apenas com o seu crescimento profissional e deixam o reino de Deus, deixam a obra do Senhor em último plano. Nós temos visto e vivido muito isso. As pessoas têm esquecido, têm deixado de lado o levar a Cristo, o levar a mensagem, como eu te disse. Você não precisa ser pastor, um líder, você não precisa falar bem, você não precisa de um microfone na sua mão para fazer isso. Você só precisa deixar o seu coração ser cheio pelo Papai do Céu e levar o amor dele, a vida dele através de você. A Bíblia diz que nós somos cartas magnas, cartas escritas pela mão, pelo dedo de Deus para as vidas que estão aí, precisam de Jesus. Jesus ele menciona que a colheita é grande, ou seja, tem muito o que se fazer, mas a colheita não vem por acaso. Toda colheita, num plantio, se você estudar minimamente, a gente sabe que tem que ter uma boa semeadura, tem que preparar o solo, tem que cuidar, tem que observar a época certa de semear, de plantar, de colher. Tudo tem a sua hora certa e no final do processo, você cuidando bem da terra, lançando a semente direitinho, tendo as pessoas para fazer a colheita, você tem uma colheita de excelência. Então nós estamos e precisamos estar preparados para isso. Jesus disse que nós deveríamos pedir ao Senhor da seara, ao nosso Deus, ao nosso Pai, que enviasse trabalhadores para ela. Significa que tem muito o que fazer, tem muita coisa para fazer, mas poucos estão dispostos a ir. Você como empresário, como professor, como autônomo, aonde você estiver, na escola, na faculdade, não importa. Você é agente, você é instrumento do Senhor. Não precisa de um microfone, precisa do coração. A Bíblia diz: abra sua boca e eu a encherei. É Ele que capacita. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E aos poucos você vai tornando-se um com o Senhor e a sua boca é dele, e ele vai fazer o que tem que ser feito para que vidas sejam salvas. Eu repito mais uma vez, não é a única forma para você contribuir com essa colheita sendo obreiro, sendo pastor, não.
De fato, essas pessoas, nós, pastores, obreiros, líderes, estamos na ponta, né? Estamos lá levando a mensagem de fato e de direito de maneira mais forte, de maneira afinca, né? Bem mais forte, bem mais incisiva, mas todos nós podemos fazer isso. Contudo, o que estiver nas nossas mãos, aquilo que o Senhor nos deu, nós podemos ser agentes para um dia nós voltarmos. Imagine você aí voltando para casa, voltando para o reino, voltando para a casa do seu pai, e ele receber você. Como será tremendo ele dizendo: olha, parabéns, você trabalhou, você serviu, você deu o seu melhor, você esteve lá, você venceu todas as coisas, você venceu as lutas, pelo poder do meu nome, do meu sangue, você venceu. Está aqui, venha para o descanso do seu Senhor. Você conseguiu, você plantou a semente. Alguns recusaram, outros aceitaram, mas você fez o trabalho de um evangelista, você fez o trabalho de um missionário, você fez o trabalho como eu estivesse aí para fazer. Ele diz: olha, eu estou indo, Jesus disse, eu estou indo para o Pai, eu estou subindo. A bola é com vocês agora, é conosco. E é tremendo, vai ser extraordinário quando esse dia chegar, de nós apresentarmos as nossas mãos ao Senhor. E nós não vamos apresentar as nossas mãos vazias. Nós vamos apresentar as nossas mãos com vidas, com frutos que alegrem o coração do Pai, o coração do nosso Senhor. Vai ser extraordinário esse dia. Você pode ser aí um escolhido. Você pode ter sido chamado pelo Senhor. Talvez você ouça essa palavra, aquele a quem Deus escolhe. Talvez um dia Deus te tocou, Deus te separou, Deus ministrou no teu coração. Mas você aos poucos foi esfriando, foi deixando o seu chamado de lado, foi deixando a chama. Olha só como começa. Chamado, chama, o fogo. Você deixou ele descansar, ele apagar no seu coração. E o Senhor quer fazer isso de novo. Talvez o inimigo enganou você, enganou seu coração. Não é isso que o Senhor quer. A Bíblia diz que em Mateus 24 até os eleitos seriam enganados, até aqueles que o Senhor chamou, vocacionou exclusivamente para isso, seriam enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas e tudo mais. E hoje, baseado na palavra, eu quero muito que você veja essa mensagem até o fim. Eu sei que tem muita gente que começa a assistir uma mensagem e fica mudando, pulando de uma para outra. Mas eu quero que você assista até o final. Se permita esse tempo de você ouvir essa mensagem até o final. Hoje eu quero trazer para você algumas características daquele a quem Deus escolhe. São sinais que você percebe, aquele trilho, aquele caminho de quem realmente foi chamado. Baseado lá no livro de Isaías, você pode até já ir abrindo. Isaías capítulo 49, a partir do versículo 1. Ele vai falando exatamente sobre o chamado do Messias, de Jesus. E se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos co-herdeiros de Cristo, com certeza o chamado dele, a maneira como ele viveu, a trajetória de vida dele dentro do seu chamado, também vai nos espelhar, também vai nos servir de referência, de norte. Eu queria pedir que você lesse comigo Isaías capítulo 49, lá a partir do verso 1, diz assim, ó: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem eu mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, verso 4, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está nas mãos do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo,
pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido minha força. Verso 6 diz para concluir: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49, verso 1 a 6, falando das características do chamado de Jesus, do Messias, e que também vai se parecer com o nosso chamado. Nós vemos lá no versículo 1, a primeira característica. Nós percebemos na vida de uma pessoa que foi chamada, de uma pessoa que foi separada por Deus e para Deus, realmente toma para si esse chamado. A primeira coisa: todos saberão e todos perceberão o seu chamado, perceberão o brilho do Espírito Santo, a chama de Deus emanando de você. Todo mundo vai olhar e vai ver, tem algo diferente nesse menino, nessa menina. Tem algo diferente nesse homem, nessa mulher, nesse rapaz, nessa moça. Tem um brilho especial, tem um fogo, uma chama, tem uma vida especial dentro dele. Quando a gente está perto, quando a gente ouve ele ou ela, a gente se sente bem. As pessoas percebem, as pessoas vão perceber. A primeira coisa, tem um brilho diferente no olhar. Tem um brilho de vida, tem um brilho de esplendor. Aquele a quem Deus escolhe é separado antes do nascimento. Como eu disse lá no início da nossa oração, da nossa conversa, talvez você diga: pastor, eu sou um acidente. Minha mãe e meu pai disseram que não era nem para me ter nascido. Pastor, meu pai ou minha mãe tentaram me abortar. Eu não sou um propósito, eu não nasci com um propósito. Não, isso é mentira do diabo. Você nasceu sim porque o Senhor te escolheu. Dentre milhões de espermatozoides, o Senhor escolheu você. Ele te deu vida, mesmo que seu pai, sua mãe, quem quer que seja, tenha tentado te matar, quem quer que seja tenha tentado abafar os sonhos dele na sua vida. Você está aqui me ouvindo. Você está recebendo essa mensagem, essa palavra. Você não é um acidente. Pelo contrário, você nasceu exatamente por um propósito específico do Senhor. Você é chamado pelo nome, pelo seu nome. É alguém que realmente tem dons, tem talentos. Deus entregou para... pastor, não tem. Tem sim. Você tem dons, você tem talentos poderosos que o Senhor te deu só para você. Para Ele usar você. Para você se sentir pleno, na plenitude do Espírito. Estando dentro do centro da vontade do Senhor. Eu não gosto muito de falar, de contar um pouco sobre minha história, mas eu fui adotado no orfanato, passei por muitas situações difíceis, de abandono, de constrangimento. Muitas situações vieram para destruir minha vida, para me matar literalmente. Mas eu fui adotado, fui criado, todas as coisas cooperaram para o plano de Deus na minha vida. E hoje as coisas estão caminhando para aquilo que Ele preparou para mim. Então aquilo que às vezes o inimigo cria para gerar morte, para gerar tristeza, angústia, o Senhor transforma em vida, transforma em renovo, transforma em situação diferente. Ele quer transformar aquilo que o inimigo chama de morte, Ele vai transformar de vida, na sua vida, para outras vidas. É isso que Ele vai fazer. A gente vê lá no verso 2 também, nós já vemos mais algumas características de uma pessoa chamada, escolhida, separada por Deus, para a sua obra, para o seu reino, enfim, marcas evidentes. Olha só o que diz o verso 2. Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, verso 3, você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor.
A sua boca como espada afiada significa, querido, que você, homem ou mulher, não importa, você é alguém que leva a palavra de Deus não apenas na língua, mas no seu espírito. Quando você abre a sua boca, realmente a palavra de Deus cumpre o seu papel, que está lá em Hebreus capítulo 4. Ela vai, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, corta juntas em medulas. Você é alguém que quando abre a sua boca, a palavra faz a ação que tem que ser feita, ela penetra, ela corta, ela transforma. É a boca afiada, é a espada, como espada afiada é a sua boca. E é diferente. É diferente de um profeta, de uma profetisa do Senhor que realmente é instrumento de Deus com a sua boca. É diferente de alguém que talvez seja inconsequente, ou que usa da palavra ou da sua influência para enganar, para manipular as pessoas, para ludibriar as pessoas. Existem pessoas que usam da palavra para o seu próprio interesse, para a sua vontade própria, para levar o seu ministério a crescer, ou a sua empresa, ou o que quer que seja a crescer. Utilizam-se da palavra do Senhor em causa própria. Não é como alguém que vai ofender por ofender. Existem pessoas que usam a sua boca, e às vezes a gente diz, eita, mas você tem a língua ferina, fulano de tal tem a língua ferina. Por quê? Porque tem a capacidade de ofender, de ferir, fala mal dos outros por falar, sempre se envolve em polêmicas inúteis. Não é para isso que o Senhor te chamou. Não é para isso que o Senhor te chamou. Geralmente pessoas que não pensam antes de falar acabam ferindo as pessoas. Sim, nós somos seres humanos, nós podemos ferir, é verdade. Eu já fui ferido, eu já feri pessoas. Mas não pode ser como uma prática, como um hábito, tem que ser por acidente. Tem que ser, por favor, me perdoa, eu te feri, foi sem querer. E não pelo hábito, pela palavra ferina, pela língua maldosa, que se utiliza às vezes de um microfone para mandar indiretas, para falar mal de A, de B, de C, de D. Não, não é assim. Para manipular, para fazer com que você faça a vontade humana daquele ou daquela pessoa. Não, isso não é boca afiada. Na verdade, é uma boca nas mãos do inimigo. Quero ler com você o que é que a palavra diz sobre isso. Lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra. Eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. As coisas são excelentes e úteis para os homens. Olha o que é que ele vai dizer. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei e da palavra, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, boca ferina, advirta uma, duas vezes, depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado e por si mesmo está condenado. Mais uma referência, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, muito claro. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Tem gente que gosta de briga, de comprar uma briga. Não seja assim. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do inimigo. E aí o versículo conclui livre dessa prisão, A palavra é tão autoexplicativa. Esses versículos são tão autoexplicativos que não necessitaria que eu falasse mais nada para você como deve ser a língua, como deve ser o procedimento de alguém chamado por Deus. Não é alguém envolvido em briga, em polêmica, não. A língua, como espada, é uma língua que usa a palavra realmente para levar arrependimento
salvação, e não constrangimento, e não dor, e não indireta, e não manipulação. Não. Não é por aí. Não é por aí. É alguém polido, que usa a palavra na hora certa, que se pronuncia na hora certa. Quando necessário, como profeta e profetisa do Senhor, usa a palavra. Sabe a hora de falar, mas também sabe a hora de se recolher. Sabe a hora de ficar calado. O verso 2 de Isaías 49 continua dizendo: na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava, a aljava do flecheiro, do arqueiro, né? Que coloca as flechas. E aí vem outra característica. Outra característica de um escolhido de Deus é o fato da proteção de Deus. Uma escolhida do Senhor não é livre das lutas e tribulações. O próprio Jesus disse que aqui nós teríamos tribulações, mas é protegido. Não é livre, não é livrado, é protegido. Não é isenção dessas tribulações, dessas aflições, mas ele é protegido no meio das lutas, dos caminhos difíceis. A mão do Pai vai lá, protege, esconde ele, guia ele. A Bíblia diz: ele escondeu, tornou flecha polida. Ele repete a palavra escondeu. A palavra escondeu, protegeu, ela é repetida dentro da aljava. Significa, querido, querida, que há um tempo apropriado para que aquela flecha seja usada. Aquela flecha tão especial seja usada. Existe um momento. O arqueiro ele vai pegando e vai usando as que já estão prontas. Ele vai colocando e vai jogando. Mas existe aquelas flechas que estão determinadas, separadas, prontas para batalhas e situações específicas. E a gente vai estudar um pouquinho sobre como eram as flechas. Antigamente elas eram feitas de madeira e tinham na ponta um tipo de metal, né? As flechas comuns, feitas de madeira e com uma ponta de metal. Não era o objetivo das flechas serem bonitas, serem vistas, serem vistosas, não. Apenas elas precisavam ser eficazes naquilo que elas foram desenvolvidas para fazer. É atingir o alvo e eliminar. É cumprir aquilo para que ela foi criada, construída. Hoje em dia nós temos armas muito poderosas, armas bélicas, que a distância muito longa consegue ser eficaz, rápida e atingir o seu objetivo. Mas naquela época era de uma maneira muito rústica. Flecha de madeira, ponta de metal. E os arqueiros daquela época eles tinham que ser muito bons. Tinham que ser especializados. Eu creio que você já assistiu filmes antigos, filmes ali da Idade Média, que eles atiravam a longas distâncias as flechas e eles miravam e aí atingindo os alvos lá embaixo. Mas a destreza do arqueiro, a habilidade do arqueiro não era tudo. Aquela flecha precisava ter boa qualidade, não podia ser empenada. Enfim, nós vamos chegar nisso agora. O que é que definia a flecha ser de boa qualidade ou não? O que é que define você e eu sermos flechas nas mãos ou na aljava do nosso Senhor para sermos lançados? O que define se você e eu somos de boa qualidade? Primeira coisa, a flecha ela devia ser leve. Não pode ser uma flecha pesada. Tem que ser leve, ela tem que ser fácil de ser manuseada pelo arqueiro e que ela vá longe pelo peso leve. O que significa isso? Você precisa ter a sua alma, o seu espírito leve. Você não deve carregar fardos que não são seus, preocupações que não são suas. O Senhor Jesus diz: pega meu fardo que é leve. Pega meu fardo que é leve, deixa o seu pesado para mim. Você não é para ser pesado, não é para se abalar, para ficar angustiado, não. Você tem que ser leve. Confiar que você está nas mãos do arqueiro, nas mãos do Senhor que vai te usar. Ou você está na aljava, pronta para algum momento especial, ou você já está aqui no arco,
pronto para ser enviado, para ser mandado. Vai chegar a sua hora, mas uma coisa você tem que saber: Ele protege você. Ele guarda você para um momento certo, específico. Mas você precisa ser leve. Precisa ser leve, não ser pesado. A aerodinâmica precisava ser eficaz. A flecha tinha que ter uma aerodinâmica boa, para que nenhum vento contrário, lateral, viesse e derrubasse ou desviasse ela do caminho. E é que isso quer dizer que você precisa ser focado. Sabe o que tem que fazer? Faça e pronto. Ah, mas eu preciso tanto de uma motivação, pessoal. Sua motivação é Jesus. A sua motivação está no Espírito Santo. A sua alegria vem do Senhor. Tem que fazer, faça e pronto, porque Ele é que vai te recompensar. É assim que nós fazemos. Você tem que ser focado, a aerodinâmica correta, seguir para o alvo, prosseguindo para o alvo. É assim que o Senhor quer você. A ponta, ela deveria estar bem polida. A ponta da flecha devia estar bem afiadinha, bem polida, para que o alvo fosse acertado com facilidade e fosse o mais fundo possível. O que é que isso quer dizer? Pontinha afiada significa que você tem que estar preparado, capacitado pela palavra, pelo Espírito, pela leitura de livros, pelo crescimento pessoal, pelo seu crescimento em conhecimento, na maturidade. Quanto mais você cresce, você aprende, você amadurece, você se capacita, você se torna uma flecha com a ponta afiada, pronta. Era uma das características de uma flecha com qualidade. O tipo de madeira da flecha, né, tem a ponta de metal e ela é feita de madeira. Não deveria ser flexível. A gente já falou, né? Se fosse flexível, a aerodinâmica não seria boa. Caso contrário, o alvo não seria atingido. Sabe o que quer dizer? Dureza. Não é dureza de coração. É dureza contra as artimanhas do inimigo. É não se deixar quebrar, é não se deixar abalar por nada. É assim que você tem que ser. Não adianta o Senhor querer te usar se você não é uma flecha polida, se você não é uma flecha que não é flexível. Você tem que ser firme. Você não precisa ter pesos, carregar fardos, você precisa ser leve para ser uma flecha de boa qualidade. O Senhor quer te usar. Se permita ser essa flecha de boa qualidade. Quando Davi fala que Deus tornou ele uma flecha polida, que guardou ele dentro da sua aljava, é porque as flechas de boa qualidade, elas eram guardadas para ser utilizadas em momentos específicos. Talvez você diga: pastor, mas está tão difícil, está tão complicado, parece que Deus não me usa, não usa do jeito que eu gostaria. Você está na aljava dele. Algumas estão sendo usadas agora, você vai ser usado no momento certo. Mas você precisa ter essa convicção de que dentro dos dons, dos talentos, você pode e deve ser instrumento do Senhor. As flechas de má qualidade não iam ser eficazes. O alvo não ia ser atingido e ia ocupar espaço desnecessário na aljava. E aí vem a pergunta: será que nós somos verdadeiramente flechas nas mãos do Senhor? Uma flecha não é nada se não estiver à disposição do arqueiro para ser usada. Existem alvos que o Senhor quer alcançar. E existem flechas como eu e você, que fomos criados para atingir determinados tipos de pessoas, de situações. E nós precisamos estar prontos para isso. Nós devemos nos permitir ser moldados, para que a gente possa estar com a qualidade maior e atingir mais rápido o alvo que Deus nos criou para atingir. Deus, como um bom arqueiro, Ele já está pronto para lançar você. Mas será que você é essa flecha? Será que você está aí na aljava do Senhor, se permitindo ser moldado pelo Senhor? Muitas vezes, queridos, a gente permite que venha sujeira na ponta da flecha. A gente acaba ficando com uma parcela de sujeira, de peso. O objetivo do inimigo é esse: é nos trazer peso, é nos jogar fardos, é nos jogar
problemas, complicações, e a gente ficar pesado, ficar com a ponta desamolada, suja. Existem coisas que você pode lançar fora da sua mente. Você não pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Não deixe ele fazer ninho na sua mente, no seu coração. Limpa todo dia pela palavra, pela oração, o teu coração, a tua vida. Existem culpas, frustrações, remorsos que podem te transformar numa flecha pesada. E você aí não vai poder ser lançado. O arqueiro não vai poder usar você cansado, pesado, cheio de remorso. Mas a palavra de Deus nos garante essa limpeza. É uma das características, ser como flechas. E aí nós vamos ver outra característica. Lá em Isaías 49, no verso 3. A palavra diz assim, ó: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Queridos, nós como servos, como discípulos, como filhos, Ele nos chama, o Senhor nos chama pelo nosso nome. Ele diz, olha, você é meu, você é minha, eu vou te mostrar a minha face, o esplendor da minha presença, a face, a graça. Quando Ele vem, tudo fica colorido, né? Como diz a música. Ele se manifesta a nós, Ele vem e nos marca com a sua paternidade, com o seu cuidado, com o chamado dEle na nossa vida, no nosso coração. Olha, eu tenho esplendor, eu te mostrarei o meu esplendor, a minha face. Aquele ou aquela que é chamada por Deus, chamado por Deus, não vive sem o esplendor da presença, da graça, da unção do Senhor, não dá. É uma característica, o esplendor, a presença do Senhor. E mais uma característica está lá no versículo 4, ele disse, eu tenho me afadigado sem propósito, eu tenho gasto minha força em vão e para nada. E ele continua dizendo, contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Por muitas vezes, querido, nós que somos os chamados do Senhor, por muitas vezes, nós questionamos o nosso chamado. Como a Bíblia diz, a gente se afadiga sem qualquer propósito, a gente vê as forças da gente sendo gastas, talvez não vê o resultado da maneira ou na hora que a gente queria, e diz, parece que não serve para nada o que a gente está fazendo. E a Bíblia já dizia isso, acabamos de ler em Isaías 49. Deus vai testando e fortalecendo os seus escolhidos. Ele vai testando, vai fortalecendo e provando você, treinando a sua paciência, a sua perseverança. Mas por muitas vezes o sentimento que vem é esse. Eu estou perdendo meu tempo, não está valendo a pena nada do que eu estou fazendo aqui, eu não vejo nada, não vai valer a pena. Todos os chamados em algum momento passam por isso. Passam por essa situação, passam por essa negação do chamado, porque acreditam que o que estão fazendo não está tendo resultado. Então, querido, será que vale a pena continuar com isso? Vem essa pergunta muitas vezes na mente dos que são chamados. Os chamados, eles passam por crises nesse sentido. Todas já citadas na palavra do Senhor. Mas lá no fundo do coração daquele que é chamado, que é chamada, mesmo com todas as dúvidas, tem a palavra dizendo, contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. Aquele que é chamado por Deus sabe que não trabalha para si, mas para Deus. Ele é o Senhor da seara, Ele sabe a hora da colheita, Ele sabe a hora da sua recompensa. Se você for honrado aqui em vida, amém, que você seja honrado, que você receba o cuidado das pessoas para a qual você serve,
Porque um chamado por Deus, como Jesus, ele não é chamado para ser servido, ele foi chamado para servir. Você seja honrado, honrado onde você for. E talvez você não seja tão honrado assim, infelizmente, mas a sua recompensa vem do alto, vem do Senhor. O verdadeiro chamado sabe que a sua recompensa está em Deus e não da honra dos homens. Vem da honra do Senhor para a vida dele. Está em Deus. O chamado por Deus, ele sabe que quando ele voltar para casa, quando ele voltar para o colo do Pai, ele vai receber a sua recompensa. E talvez você venha hoje falar com o Senhor, falar com o Pai, cheio de dores, cheio de dúvidas, cheio de lamentos. Muitas vezes você está com o coração angustiado, você vem e fala com o Senhor: Pai, fala comigo. Ele coloca você no colo, ele renova você, ele trata você. Aí ele vem: deixa eu te colocar, meu filho, deixa eu te dar pés como de corça, deixa eu te dar asas como de águia. Vai, volta a voar de novo, vai, volta a correr de novo. Eu estou aqui. Eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. É o que o Senhor garante para você e para mim que é chamado. O verso 5 diz: e agora? O Senhor diz: aquele que me formou no ventre, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. Pois sou honrado, olha o que a gente falou, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Trazer de volta Jacó, reunir Israel. Existem tantos Jacós, tantos Israéis por aí perdidos. Existem vidas que estão desviadas, vidas que estão aí nesse mundo. E você vai trazer elas de volta. Aquele a quem Deus escolhe não se aquieta. Ele busca, ele vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele traz de volta para casa. Ele aguarda ansiosamente o momento de ser usado para trazer vidas de volta. Os muitos filhos que estão por aí agora desviados, perdidos no mundo, estão esperando por você e por mim. Eles esperam por nós. Nós que um dia fomos resgatados. Nós que um dia fomos chamados para resgatar outros assim também. Um dia você estava no pó, no monturo do lixo, o Senhor te chamou, te salvou e Ele diz: agora é você. Vai para a minha seara, eu te convoquei para trabalhar na minha seara. Para trazer os que estão perdidos, assim como você estava perdido um dia. A nossa força não está no que vemos com os nossos olhos carnais, não. A nossa força não está em esperar nos homens, não. A nossa força está no Senhor. Somente Ele, mais ninguém pode nos fortalecer para fazer essa obra que, no mínimo, é uma obra sobrenatural. É uma obra sobrenatural e só Ele pode fazer através de você. E para terminar, a parte B do verso 6 diz assim, ó: também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Querido, a Bíblia diz que nós somos luz, que nós somos sal, e que o fato do Senhor quer que nós realmente possamos fazer isso, é levar a salvação, independente do que você seja, do chamado, da profissão que você tenha nessa terra. O desejo do Senhor para nós é levar salvação a todas as pessoas que estão condenadas a uma vida de eternidade num lugar terrível. A Bíblia diz que é um lugar que tem cheiro de enxofre, odores, tem fogo, tem enxofre. A eternidade é terrível nesse lugar. Mas o Senhor quer usar você para levar salvação. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
Nós já estamos concluindo, já está perto. Verso 15 diz: E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca a um lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Senhor quer nos colocar em evidência. Você é sal, você é luz. Não perca o seu sabor, não perca o seu brilho. É o brilho do Espírito, é o sabor do Espírito na sua vida. Ele quer nos usar, nós estamos na aljava dele, protegidos por ele, mesmo em meio às crises, às lutas. Nós sabemos que somos protegidos pelo Senhor. Você e eu somos aqueles a quem Deus escolheu. Não recuse, não renegue, não menospreze o seu chamado. Não lance fora o privilégio de você ser um instrumento para e pelo reino do Senhor. Vá, faça a obra do Senhor. Um dia você vai voltar para casa e vai apresentar suas mãos cheias de frutos. Não esqueça da oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus, ele orou e disse, olha, digam assim, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós temos que manifestar esse reino, o reino de Deus. Assim como ele é lá no céu, aqui na terra. Manifestar a presença do nosso Pai. Trazer a presença do nosso Senhor. Você é chamado, você é chamada pelo Senhor. Não perca o sal, não perca a luz do Senhor na sua vida. Existem vidas que precisam de você e você é uma flecha única, especial, escolhida para alcançar pessoas, cidades e propósitos específicos. Não esqueça dessa palavra, medite nessa palavra. Deixe essa palavra queimar dentro do seu coração como ela tem queimado na minha. O Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus tem maravilhas para fazer na sua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu abençoo essas vidas que estão aqui nesse momento, recebendo esse chamado, essa convocação do Senhor. Aquele a quem Deus chama, o Senhor capacita, protege, guarda, vai preparando, vai afiando. Por isso abençoa, Senhor. Libera, Senhor, da chama do chamado sobre as vidas que estão nos ouvindo nessa hora, Pai. Nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa liberar sobre você a chama que está no coração dele. Não esqueça que você é especial para o Senhor. Que você possa receber essa mensagem, compartilhar ela com outras pessoas, que você possa receber essa mensagem, se inscrever no canal do YouTube e mandar para outras vidas. Nós precisamos fazer esse trabalho. Eu quero que você prospere, que você cresça e que você guarde essa verdade no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo que o Senhor guie você. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com a sua vida hoje e para sempre. Receba em nome de Jesus. Amém? Grande beijo, Deus te abençoe em nome de Jesus.